Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, oitavo episódio da nossa série aí para descobrir as 10 maiores empresas do Japão. Então, hoje a gente vai olhar aqui, pessoal, como é que tá o ranking aqui. Então, como vocês estão vendo aí, o ranking, né, deu uma mudadinha, então é a primeira vez desde que a gente começou esse projeto aqui que teve uma mudança. Então, se a gente tivesse começando hoje, né, provavelmente a gente ia dar uma olhada na Fast Retailing daqui a algumas semanas, né? Porém, o que caiu, né? No caso aqui foi a Recruit. Quem ainda não viu a playlist aqui, né? Eu tô criando uma playlist aqui com as 10 maiores empresas. A Recruit, a gente já olhou aqui, foi na nossa segunda semana, né? Então, essa foi a primeira vez que uma empresa que a gente já olhou já não está mais no top 10 e ela foi substituída pela Fast Retailing, que é dona da marca Uniqlo, tá? E o que a gente vai dar uma olhada hoje? Hoje a gente vai olhar na terceira maior empresa do Japão, que é a Nippon Telegraph and Telephone, mais conhecida aqui no Japão como NTT. É uma empresa pura de telecomunicações, tá? Então, além de dar uma olhada nela hoje, analisar e ver se é uma boa empresa ou não para se tornar sócio, a gente vai poder dar uma comparadinha assim de leve, porque é uma empresa que tem uma concorrente direta, que é a KDDI aqui no ranking. Então, a gente vai poder dar uma olhada assim para ver seria o melhor, se faz sentido ter as duas, se faz sentido ter só uma, né? Para ver o que a gente pode ver aí mais para frente, tá? Então, sem muita enrolação aí, a gente já vai ver a NTT hoje, código de negociação na bolsa via OTC NPP-XF, tá? Então, ela pode ser negociada via OTC e aqui no Japão, o código de negociações aqui na bolsa de Tóquio aqui seria esse daqui, né? 9432, tá? Para quem está aqui no Japão, o código da NTT é 9432 e para quem está fora do Japão e quer negociar as ações dela é NPPXF via OTC e pela sua corretora estrangeira. Beleza? Então vamos aqui dar uma olhada, tá? Esse aqui é o relatório anual de 2021, então ele está um ano defasado, tá? Mas vai servir muito bem para apresentar como é que ela ganha dinheiro e depois a gente olha os números que ela também já soltou o ano fiscal fechado de 2022, beleza? Então vamos olhar aqui, a NTT, tá? Ela é muito gigantesca, como a gente viu aqui, ela hoje está avaliada em 100 bilhões de dólares, tá? Dá o quê? Dá uns 500 bilhões de reais, né? No caso aqui, no caso aqui, né, muito maior do que a KDDI, que é a sua concorrente direta, que equivale a 70 bilhões que a gente já viu, tá? Então aqui a gente é um monstro, tá? De telecomunicações, ela atua em vários segmentos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui ela já mostra que ela atua no quê? Basicamente mobile, que é o que? Venda de celular pela marca NTT Docomo. Nem essa que não é listada, ela já foi listada, se eu não me engano, até 2020, tá? Em dezembro de 2020, ela foi deslistada da bolsa de Tóquio. A NTT comprou tudo e tornou ela uma empresa privada fechada novamente, porque nessa época estava tendo muita pressão vinda do governo para que as maiores empresas de telecom aqui do Japão abaixassem, tivessem planos mais acessíveis para a população, porque mesmo o Japão sendo um país desenvolvido, o custo que a população tinha só para pagar a conta de telefone celular é muito alta se comparada com os outros países. Então o governo estava pressionando muitas empresas e como ela ia ter que fazer um movimento para criar uma marca um pouco mais acessível, isso seria mais fácil se fosse uma empresa fechada que não tivesse a pressão de acionista, né, de fora. Então ela foi lá, comprou a Docomo toda de novo, colocou tudo ela dentro do guarda-chuva e agora ela fez, né? Logo em seguida ela já fez essas mudanças muito mais rápido, sem ter que dar muita satisfação para os outros, tá? Então, a gente tem a Docomo, que é uma empresa aí de serviço celular, você pode comprar celular lá também, né? Da mesma forma que a KDDI tem a AU, que a gente viu, né? Que a AU é a marca de celular da KDDI, a Docomo é a empresa de celular da NTT, tá? Também ela tem o segmento aqui regional, tá? No caso aqui, comandado aí pelas empresas que dão o nome à empresa, Nippon Telegraph and Telephone, que são basicamente empresas de telecomunicação terrestre aqui, então linha fixa, fibra ótica de internet, tá? Outras partes aqui que ela atua fora do Japão, tá?
A parte aqui de data centers, essa NTT Data Corporation que eu estou sublinhando aqui embaixo, ela é listada na Bolsa de Tóquio. Então, quem quer investir no segmento de negócios de data centers da NTT pode comprar direto e ser sócio dessa empresa. Eu gosto mais assim, se você quer se tornar sócio de uma empresa que é listada, porém tem uma outra empresa que é dona dela, mas essa empresa é listada, você vai se tornar sócio da empresa que você quer. Você não vai comprar uma empresa pensando, vou ser sócio dessa só porque ela é dona também. Não, se você pode investir diretamente, você vai se tornar sócio daquilo que faz sentido para você, tá ok? E os outros negócios. E aqui ela mostra, né, a receita, tá? Então, é até o ano fiscal de 2020, então que fechou em março de 2021. Então, um ano atrás, tá? Como é que era o segmento da NTT? Ela teve uma receita aí de quase 12 trilhões de ienes, tá? Então 34% da receita vem da Docomo, que é de celulares, tá? Outros 23% vem da parte de telefonia fixa e fibra ótica aqui no Japão. 15% dos negócios fora do Japão, tá? E 17%, né, vindo da parte de data center e 10% de outros negócios, tá? Quando a gente vai para o lucro operacional que ela teve no ano passado, que foi de 1,6 trilhões de ienes, a gente vê que a parte aqui de mobile é muito mais lucrativa. Por quê? A receita ela só tinha 34% de fatia. Porém, quando você tira todos os custos, né, operacionais, ela parte de 54%. Então, 1,6 trilhões, 900 bilhões de ienes vem só da parte mobile. Enquanto, né, os outros segmentos aqui, a parte aqui de regional fica com 25% do lucro operacional, o mercado fora do Japão fica com 9% e a parte de data center fica com 8%, né? Então, qual que é o filé aqui da NTT? Mobile, a Docomo, né? Quando ela era uma empresa listada diretamente, era uma empresa bem boa, tá? A NTT Docomo. Porém, agora, como ela tá dentro, não faz muito mais sentido que você tem que ser sócio da NTT. Então, quem quer investir na Docomo vai levar tudo isso daqui junto. Infelizmente, agora é assim. Tá? Então a gente pode ver que ela tem 4 negócios aí, tanto no Japão quanto no mundo, tá? Então é uma empresa multinacional gigantesca que vale 100 bilhões de dólares, tá? Então aqui é uma parte mais ESG, né? Não faz tanto sentido aqui para nós, né? Não é isso que vai definir se eu vou me tornar sócio dela ou não, tá? Que mais que eu vou usar aqui desse relatório para mostrar para vocês, que é interessante, tá? Então aqui ela vai fazendo aqui a parte ESG dela, que tem que cumprir tabela, né? Que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Então aqui ela começa, né, a mostrar o segmento. Então aqui a parte de mobile, que é pela marca Docomo. Então vocês podem dar uma olhada aqui que é a evolução da receita. Então de 2017 até 2020, então tem 4 anos aqui, a receita fica é aquilo lá, né? É uma empresa de telecom muito grande, então a receita não cresce tanto assim, né? Você vai ver diferença, assim, geração de valor é daqui para frente, que é o quê? No lucro operacional, né? Porque a receita, o top line não vai crescer tanto. Da onde ela gera valor? Na operação. Então, quanto mais ela cortar custo, quanto mais ela for melhor operacionalmente, é aí que você começa a ver o resultado, né? Então, você não vai ver o resultado dela aqui na receita, que basicamente anda de lado, né? Aqui no lucro operacional, vocês estão vendo que em 2017, ela tinha um lucro operacional de 990 bilhões de ienes e ela está em 900 bilhões de ienes, né? Então é uma empresa que sobe um pouco, aí na pandemia cai um pouquinho, aí depois volta, né, um pouco, né? Tudo isso daqui é característica de empresa de telecom muito grande que a gente está lidando aqui, né? Então todas as empresas aí, então aqui vocês já começam a dar uma olhada, que a KDDI, quem não viu, dá uma olhada no vídeo aí. Eu falei que é uma empresa de telecom bem interessante. Sim, no caso, a KDDI é uma empresa mais dinâmica, tá? Ela é mais focada, ela é menor, então ela é mais eficiente operacionalmente, tá? Então, aqui a gente pode ver que é um crescimento muito lento, muito suave, tá? Da parte aqui mobile. A parte aqui regional, vocês podem ver que 3,2 trilhões de ienes no ano passado, né? Então vocês estão vendo que ela também fica muito de lado, porém o operacional já é mais bonito, né? É uma escadinha um pouco melhor, ela saiu de 350 bilhões de ienes para 420, né? Então todo ano crescendo um pouquinho, né? E outra característica muito grande que a gente viu na KDDI, elas são intensivas em capital. O que é isso?
elas têm um custo elevadíssimo para manter as operações. Então, né, no último ano, ela desembolsou aí só da parte mobile 570 bilhões de ienes, que dá o que, uns 5 bilhões de dólares, só para manter os investimentos na área, para ela conseguir expandir, manter os seus negócios. Né? Isso aqui é só da parte mobile, tá? Vocês estão vendo que é basicamente um custo fixo. A parte aqui regional também é 500 bilhões de ienes para você manter as suas operações. Tá? A parte aqui no exterior, que é em laranja, também vocês estão vendo que é muito assim flat, né? A receita quase não sai do lugar, porém o operacional já é mais bonito, vocês estão vendo, né? É, empresa muito grande, é muito difícil você ver resultado na receita, que é o top line. O top line lá em cima é muito difícil você ver um crescimento grande de empresa muito grande já. É daqui para baixo que você. Então aqui no operacional você vê que é um operacional um pouco mais devagar, tá? Aqui já é mais interessante, aqui já é mais interessante ainda, né? Então saiu de 90 bilhões de ienes para 146 bilhões de ienes no lucro operacional. O custo de capital também é um pouco mais baixo, né? Porém ele também segue aqui na linha crescente. E aqui de data center, que é um segmento que eu gosto, tá? Que basicamente é o quê? É como se fosse um REIT, tá? De data center aqui do Japão, meio que velada, assim, porque ela majoritariamente, a gente vai dar uma olhada lá para baixo, o que ela faz? Ela constrói e administra data center no mundo inteiro. A receita, assim, como é uma empresa, esse segmento aqui é um pouco mais jovem, você consegue ver uma evolução na receita, porque está em crescimento ainda, todo esse segmento, né? Então a receita saiu de 2 tri para 2,3 tri, né? O lucro operacional saiu de 120 para 140, né? E o capital para você manter as operações fica em torno aí na média de uns 180, né, 170 bilhões de ienes por ano, tá? Então no último ano foi de 170 bilhões de ienes aqui na parte de data center, tá? Então aqui vocês podem dar uma olhadinha, né? O que cada segmento faz, né? Eles colocam aqui quais são as vantagens competitivas, bem interessante vocês darem uma olhada nisso daqui, tá? É bem importante. E os outros negócios aí, sei lá o que tem aí no caso, né? Saiu de 1,2 trilhões para 1,4 trilhões, o lucro operacional em queda, né? De 100 bilhões para 64 e os custos saiu de 140 para 200 bilhões de ienes, tá? O que mais aqui? Aí ele já mostra, tá, uma evolução desde 2012 até 2021, como é que veio a receita. Vamos dar uma olhada aqui bem de leve, né? Então vamos jogar 10 anos para trás. Há 10 anos atrás, a NTT tinha uma receita de 10 trilhões de ienes, tá? Que dá mais ou menos aí uns 100 bilhões de dólares ao ano. Aí vocês estão vendo que é um crescimento muito assim, muito brando, né? 10,7, 10,9, 11, 11,5, aí cai um pouquinho, né? 11,7, 11,8, ó, 11,9. Tem crescimento, porém você tem que ter paciência, porque ela já é gigantesca. O lucro operacional saiu de 1,2 trilhões para 1,6 trilhões. Né? Então, no longo prazo, né, você consegue enxergar a evolução de uma empresa mesmo sendo grande. Tá? Então, isso aqui você já mostra o quê? Você tem que ter paciência para ter uma empresa dessa aqui. Tá? Então, ela vai continuar crescendo? Vai. Ó, o lucro saiu de 650 bilhões em 2012, né? Para 1,1. Então o lucro quase que dobrou nos últimos 10 anos, né? Então, bem interessante, né? Bem aos poucos ela vem conquistando aí os seus resultados. A gente vai dar uma olhada nos números atuais para ver como é que tá bom, se tá bom ou não nesse último ano, tá? Então isso aqui a gente não vai olhar porque a gente vai olhar o atual, né? Mas interessante que tem sim uma evolução nos números, tá? Aqui é o balanço patrimonial também, então a gente não vai precisar dar uma olhada nisso daqui. E chegando aqui no final, para ser mais objetivo, o que me faz assim não gostar tanto quanto a KDDI? Porque a KDDI no final do vídeo lá eu falei, né, que era uma empresa que não devia nada para uma NTT, para uma Verizon ou para qualquer uma do Brasil aí que são excelentes, tá? A KDDI, na minha opinião, até é mais interessante do que todas essas. Porém, a NTT, ela tem esse detalhe aqui, né? 35% dela é do governo. Então, ela é, assim, uma empresa quase que estatal, tá? A NTT. Então, vocês podem ver que 35% é do governo do Japão. Isso, querendo ou não, vocês podem não gostar ou gostar do que eu vou falar, mas sim, isso aqui é uma deficiência, é um defeito, assim. Se você colocar, se uma NTT idêntica, tem 35% do governo, a outra é totalmente privada, assim, sem governo, qual é melhor? A outra, claro, mesmo tendo os mesmos números, se você tem uma empresa que tem o governo no meio, ela já é pior do que seria o de uma irmã e parecida, tá? Por quê? Querendo ou não,
No Japão a gente não tem esse problema de ter um cara lá que vai dar uma canetada e vai, sei lá, mudar tudo o que vai acontecer, né? Aqui no Japão a gente não tem um histórico tão grande de ter um cara, um primeiro-ministro que vai lá e vai dar uma canetada e vai tentar baixar preço assim do nada. Só que no Brasil, em outros lugares do mundo, é muito fácil de você ver, né? Você vê toda hora o presidente de uma empresa sendo trocado, né? Só por uma canetada. Por quê? Uma empresa, né, que tem assim 35% do governo, isso aqui é meio que assim, é uma força muito grande que o governo tem, né, de influência, né? Ele pode fazer assim medidas populistas para tentar angariar voto, né, para conquistar a população, que vai fazer o quê? A partir de hoje a NTT vai abaixar os seus preços, né? Então, quem que fez isso? O primeiro-ministro lá. O que acontece? As pessoas gostam mais dele, que querem pagar menos, né? Mas no caso, você está prejudicando a empresa aqui no caso, que não é assim, né? Não tem almoço de graça aqui, tá? Então, você ter aqui no Japão é um problema? Não é, mas a gente não sabe. Hoje o cara é muito firmeza que tá lá. Só que como a gente tá aqui para investir pro longo prazo, o cara que vai estar no comando aí do Japão daqui 15 anos, eu não sei como é que o cara vai lidar com essa arma na mão. Pô, você tem 35% de uma empresa que vale 100 bilhões de dólares, né, que quase comanda a telecomunicação aqui no Japão, você tem uma arma bem forte na mão, né? Então, o cara que daqui 15 anos, eu não tenho a menor noção de como é que ele vai estar lidando, né, com isso daí. E com 15 anos eu vou estar investindo ainda, se eu fosse um sócio da NTT, né? Então, eu não gosto de ter. O negócio já é arriscado você investir em mercado de ações, já tem um risco assim. Você colocar um risco maior, porque quem decide ser investidor sócio da NTT está, né, de acordo com que o governo seja majoritário no negócio. Então, você não tem, a NTT não é a última bolacha do pacote, você tem outras empresas. Então, se quem está investindo em NTT hoje quer ser sócio também do governo. Se der algum problema, não tem o que reclamar, porque ele já, vocês, só quem não olhou, né? Mas quando você olha uma empresa certa, você sabe quem são os donos. No caso aqui é o governo. Então, se o governo daqui a alguns anos fizer alguma coisa que não agrade o acionista, já estava anunciado que poderia estar certo. Ou também, se não aconteceu nada, melhor ainda. Mas vocês estão vendo que isso daqui é um fator de risco a mais, sem necessidade, porque tem outras coisas também tão boas quanto a NTT. Ficou claro aqui para vocês? Então, quem são os outros donos? O Japão aqui é 35%, aí tem o Banco do Japão aqui tem mais uns 5%, aí tem outro Banco do Japão que tem mais uns 4%, a Toyota é dona de uns 2%, tá? Então, vocês podem ver que os investidores individuais representam só 16% da pizza inteira. A parte aqui do governo fica com 35%, que com certeza tem o poder de veto em quase tudo, tá? Então, hoje a NTT tá lindo, o cara lá, o primeiro-ministro, com certeza, né? Sem problemas algum, mas é aquilo lá. Daqui 5, 10 anos, vocês podem me garantir que o cara não vai usar nada disso daqui para tomar uma medida populista? Ninguém pode garantir isso daí. Então, é um risco, né? É uma empresa pior por ter isso daqui. Infelizmente, sim. Tá? Vamos olhar os números, tá, pessoal? Então já deu para ter uma noção, né? É uma empresa de telecom, que tem a parte mobile, parte fixa, de fibra, data center, também tem no exterior, tá? Ganha muito dinheiro. Vocês estão vendo que nos últimos 10 anos cresceu, tanto top line quanto bottom line, receita, lucro operacional, lucro, né? Então vocês estão vendo que sim, tá entregando o resultado. Esse daqui é o ano atual. Então fechou em março de 2022, essa daqui é a apresentação. Tá, então vamos dar uma olhada. Então, a gente vai estar olhando o ano fiscal de 2021, que é o que fechou em março de 2022, ok? As receitas, 12,1 trilhões de ienes, tá? 12,1 trilhões de ienes. O lucro operacional, 1,7 trilhões, então um aumento de 2% ano contra ano e um aumento de 6% ano contra ano, né? Bem interessante isso daqui, 6% para uma empresa desse tamanho é bem bom, é excelente, tá? O lucro ficou em quase 30% a mais do que o ano passado, fechou em 1,1 trilhão de ienes, tá? Aqui a margem aqui no caso, né, ficou no caso aqui uns 6%, tá? Esse foi o resumo. E aqui são os segmentos, né? Então a parte, como a gente viu lá, são esses segmentos aqui. A Docomo teve uma receita, né, de 5,8 trilhões
de ienes, tá? Aqui a parte do regional, ela meio que está incluída, né, em algumas partes aqui. Então, no caso aqui, a parte regional ficou com uma receita de 3,2. A parte aqui de eles juntam, né, que a Entity Data tem uma parte também da Entity, mas ficou com uns 3,6 e a parte dos outros segmentos com 1,4 trilhões, tá? Distribuição, como a gente viu, a receita, né, saiu de 11,9 para 12,1, que é o que a gente viu hoje. O que aconteceu para fazer isso, né? Então, teve aí, saiu de 11,9, aí teve uns custos aqui com os negócios, aí caiu uns 10, aí teve um ganho aqui um pouquinho, a parte global subiu bastante, que é o que puxa para cima, a parte aqui de real estate, energia subiu para cima, e a outra teve uma eliminação de algumas transações aí, que aí no final de tudo sobe, desce, você chega na receita de 12,1, tá? Que mais? Ela já dá um forecast aqui. Então, para o ano fiscal de 2022, que é o que começou em abril e agora de 2022, vai fechar em março de 2023. Então, a gente está vendo que ela vai sair de uma receita de 12,1 e ela vai crescer. Ela está dizendo que ela vai crescer aí para 12,6, um aumento de 443 bilhões de ienes ano contra ano. Um lucro operacional, ela está falando que vai crescer um pouco mais modesto, vai para 1,8 trilhões, um aumento de 50 bilhões de ienes, e o lucro, mesmo com uma base de comparação bem alta, que subiu quase 30%, que é o que a gente viu lá em cima, vai subir moderadamente, é claro, porque o negócio já subiu 30% nesse ano, vai subir 9 bilhões para o ano que vem, vai ter um earnings per share, um lucro por ação, saiu de 329 para 340 ienes no total, né? Então, vocês podem ver que é um crescimento ok, é condizente com a empresa, nada de mais, nada de menos, tá? Então tá dentro do que a gente esperava para uma empresa desse tamanho, tá? E o que vai puxar para da onde a gente veio, né? Então, o forecast. Então, 5,9 trilhões. Então, de todos os segmentos, o que vai crescer mais aqui é o qual? A data. É o de data center, tá? Então, toda aquela contribuição, né, que vai subir aqui as receitas, né, tudo isso aqui, dentro, o que vai mais puxar para cima? Essa parte aqui de data center, tá? Nas receitas. No operacional, a gente pode ver o que contribui assim ainda mais, né? Mas ainda continua a parte aqui de data center, beleza? Depois a gente vai dar uma olhada no que são esses negócios de data center. Aqui para baixo, né, vamos dar uma olhada, aí ela já começa a também mostrar algumas coisas, tá? Nada que a gente pode assim agregar na nossa análise para agora, para também não ficar muito grande. E qual que é o retorno aí? Dividendo, tá? Então, ela vai aumentar na aggregate, então ela vai aumentar, tá? Então, ela vai aumentar em 5 ienes por ação os dividendos, então como ela falou, vai aumentar, e ela espera pagar 120 ienes por ação no ano fiscal de 2021, que é o que já está correndo. Ela também tem um share buyback, que é o que? Recompra de ações. Então, ela está em um programa de recompras, tá? Então, como é que vai ser esse programa de recompras da NTT? Vai recomprar até, no caso, 400 bilhões de ienes, que vai ficar mais ou menos aí em 110 milhões de ações. Esse período do buyback já começou no dia 13 de maio e vai se encerrar no dia 31 de março de 2023. Então, ao longo de um ano, ela vai recomprar 400 bilhões de ienes. Se ela recomprar em dezembro, o buyback fecha, ela tem até março de 2023 para comprar tudo isso daqui, ou 110 milhões de ações. O que atingir primeiro, né? Aí ela finaliza. Então, atualmente, a NTT está num programa de recompra de ações de 400 bilhões de ienes, né? Como 400 bilhões de ienes, para fazer uma conta de padeiro aí, uns 4 bilhões de dólares, ela vale quanto? 100, né? Então, ela está recomprando aí, da empresa aí, o que? Uns 2, né? Uns 4% aí, né? Pô, você vai recomprar uns 4% de uma empresa desse tamanho em um ano, é uma recompra bem interessante, né? Não é pouco não, tá? O que mais aqui? Aí a parte aqui de nada demais, branding, tá? ESG também não interessa muito, né? O que mais aqui? Aqui ela começa algumas métricas, também nada assim que vai agregar. Claro, quem for estudar a NTT dá uma olhada nisso daqui, tá? Vamos aqui olhar na parte aqui, o capital, né? Da onde ela aloca, né? Então, em 2021 ela teve 1,6 de custo que ela investiu, e onde é que tá isso aqui? Basicamente são os negócios, né, para você manter os negócios, tá? Qual que é o retorno dos acionistas? Por dividendo. Então, em 2003, ela pagava, né, um dividendo per share, ou seja, um dividendo por ação de 12 ienes, né, 12,5 ienes,
por ação ao ano, e ela saiu disso para isso, ou seja, em 19 anos, ela multiplicou por 10 o que ela paga de dividendos, né? Um crescimento, ó, muito interessante, ó. E vocês estão vendo que o payout, né, a partir do momento que ela chegou aqui, ó, nos últimos 10 anos, o payout ficou estável. Então, se o payout, que é o que é o quanto que ela distribui dos lucros para os acionistas, né, continua mantendo e os dividendos sobem, é interessante, porque ela não precisa gastar mais tanto, né, do lucro, porém, automaticamente proporcionalmente ao lucro, isso quer dizer que o lucro está subindo mais. Né? Então, se você mantém um payout de 35, 35 e o dividendo por ação cresce, isso mostra que o lucro, da onde você está puxando dividendo, está subindo, sim, tem que você tenha que aumentar, né, a proporção dos dividendos distribuídos em cima do payout. Né? Agora, em cima do share buyback, que é a recompra de ações, ela recompra desde 99, né? Então 99, né? Então vocês estão vendo quanto que ela recompra, isso aqui está em bilhão, tá? Então em 99 ela recomprou 120 bilhões, em 2005 ela recomprou 540, agora como a gente viu está em 400 bilhões, então todo ano, não é que todo ano, mas é bem, ela tem uma frequência bem boa, né, de recompra de ações, então querendo ou não, quase todo ano ela está num período, ou ela está fechando, ou ela está começando, né? Então é bem interessante. Dividendos crescentes, constantes todos os anos, share buyback quase ininterrupto, né? Quase todo ano ela está no programa aí, pouco ou um pouco mais, né? Mas é bem interessante isso daí. É característico, tá? Empresa de telecom muito grande, como vocês sabem, quem é sócio de empresa de telecom grande sabe, os dividendos sempre tendem a crescer de uma forma bem saudável e share buyback não é muito raro de se ver. É muito comum empresa de telecom grande ter uma remunerar o acionista tanto em dividendos como em share buybacks. E aqui fechamos a apresentação desse ano. Vamos olhar os números agora, balanço, vamos olhar, fazer uma parte aqui. E eu estou com, aqui na outra página, eu estou com o balanço da KDDI, como a gente já fez, para a gente, eu não lembro de cabeça os números, né? Vamos dar uma olhadinha para ver qual que é mais interessante. Se a gente já fosse ver de cara, já tem aquele pequeno detalhe que é uma empresa estatal, 35% do governo quase, né? Então aqui eu já iria na KDDI assim de cara, né? Porém, se fosse números iguais. Só que agora a NTT tem que ser muito boa, mas muito melhor nos números do que a KDDI, para ela superar essa incerteza de eu ter um cara meio maluco no comando do país e dar alguma canetada e eu me lasque. Tem que ser muito boa, tá? Muito raro de acontecer isso, tá? Porque já são empresas muito grandes e é muito raro ela ter um número muito maior, muito melhor de qualidade do que uma empresa que já é KDDI, que não é ruim, é excelente também, tá? Então, a gente já vai tendendo aí para uma empresa mais para KDDI, no caso seria um investimento mais interessante por longo prazo, é claro, né? Vamos aqui então olhar, ó, balanço patrimonial, tá? Então são duas telecoms, beleza? Claro que as proporções são não tem como comparar os números, tá? A NTT é muito maior, tá? Então vamos olhar aqui. A NTT aqui no caso, né? Então, no ano fechado de 2022, ela tinha uns 830 bilhões de caixa, tá? Então ela tem 8 bilhões aí de dólares em caixa aí, né? Que mais aqui? Contas a receber, 3,6. Inventories, são estoques, tem uns 400 bilhões de ienes, tá? Agora os ativos de convencimentos mais longos, como é uma empresa que tem muito ativo tangível, né? Tem 9 trilhões de ienes aí em ativos tangíveis. 9 trilhões dá o quê? Dá quase uns 80 bilhões de dólares só em data center, antena de celular, infraestrutura. Muito assim, vocês podem ver, né? A parte aqui de da KDDI também é gigantesco, 2,5 trilhões, né? Uma proporções menores, mas é a mesma coisa, né? São intensivas em capital, elas têm muita coisa física. Direitos de uso esse aqui são direitos de uso são o quê? Para você operar uma linha telefônica no país, você tem que ter um direito de uso, certo? Isso aqui também é um ativo que você pode vender. Ah, eu não quero mais sei lá, a KDDI pode comprar o direito de uso dela transmitir o sinal de celular lá em Okinawa que a NTT tem. Isso aí vale dinheiro, então por esse motivo que é um ativo, tá? Então ó, tem os ativos aqui, um goodwill muito característico também, empresas de telecom compram outras empresas, tá? A KDDI, vamos ver se ela tem, ó, também tem, ó, metade do goodwill da NTT, porque a NTT é muito maior, mas também tem, ó, aqui, ó, 540 bilhões em goodwill, né? O ágio de aquisição também ao longo dos anos também tem na KDDI. Ativos intangíveis, patentes, né? Tudo isso mais. Investimentos e algumas outras coisinhas, tá? Nada demais. Os ativos
fazem jus ao tamanho dela, né? Muito grandes, ok, sem problemas algum. Só que agora você tem que ver o outro lado, as obrigações. Tem dívida, tá? A empresa de telecom seja a parte que ela tem dívida, não tem uma empresa que não tenha dívida, tá? Short term, então vencimentos no máximo de um ano, ela tem que pagar, ó, como ela pagou uma bela paulada de dívida. Em 2021 ela tinha 3,1, hoje ela tem 1,6, então em 1,5, em um ano ela pagou de dívida em 1,5 trilhões de ienes, vocês estão vendo, né? Uma empresa tem dívida pra caramba? Tem, mas vocês estão vendo, né? Ela ganha muito dinheiro, que a gente vai ver, tá? Então ela tem dívida, tem dívida. Obrigações com leasing, é claro que tem, tá? Mas o importante é o quê? Dívida. Isso aqui é o único que tem, tá? Accrued é o quê? Payroll é salário. Então é salário que ela vai aumentar, porém ainda está represado, tá? Então ela vai ter um aumento aí de salário, tá? Nos caras lá, então quem trabalha no Titi vai ter um aumentozinho aí. E as obrigações de que tem um prazo mais longo, né? Então, ó, aqui ela saiu de uma dívida de 4,4 trilhões para uma dívida de 5,7 trilhões de longo prazo, né? Então, ela pagou aqui, porém, como a gente sabe, né? Geralmente ela paga uma dívida emitindo uma dívida nova. Então, acho que o que ela fez aqui? Ela pagou essa dívida aqui, esses 1,5 trilhões, emitindo uma dívida de longo prazo, que é o que está aqui. Pronto, né? Mais ou menos assim, tá? Então, se a gente for ver quanto que ela tem de dívida, ela tem uma dívida disso, mais isso, vamos jogar aí uns 8,5 trilhões de ienes em dívidas, que dá mais ou menos, né? Aqui de DJI também tem dívida? Tem dívida também. Aqui a parte aqui de dívida dela é de 920 bilhões e as de curto prazo tem 1,1 trilhões, né? Então, aqui temos uma empresa com 1,1 trilhões de dívida, aqui nós temos uma empresa com 8,5 trilhões de dívidas. Porém, tem que tirar o caixa, né? 8,5 trilhões menos 800 bilhões de dólares, dar uns 7,7 trilhões de ienes em dívida líquida, tá? Daí a gente vai ver 7,7 trilhões, né? Aqui ela tem 1,1 trilhões, porém ela tem caixa, né? Cadê o caixa desse negócio aqui? Caixa, short terms, caixa. 800 bilhões, ou seja, aqui ela tem uma dívida líquida de 300 bilhões de ienes, né? Contra uma dívida de 7,8 alguma coisa trilhões, né? Então, são empresas já que a gente pode ver que a entity é muito mais endividada, né? Não é questão de nominal, proporcional, que vocês vão ver, né? O quanto do lucro operacional ela tem que bancar a dívida, tá? Então, aqui são as obrigações, tá? Que a gente viu da entity, então é uma empresa bem endividada, tá? O que mais aqui? Vamos ver o quanto que ela é endividada, né? Então aqui as receitas que a gente viu, né? Eu quero ver o lucro operacional. Então 1,7 trilhões é o lucro operacional da NTT. Se ela tem uma dívida de 7,8, quer dizer que a relação EBITDA, né? Lucro operacional dividido pela dívida líquida, que já descontando caixa, dá 1,7, vai dar uns 7, quase, vai 5 vezes, né? Então, ela tem 5 vezes dívida em relação ao EBITDA, né? Enquanto aqui que ela tem, no caso, uns 300 bilhões de ienes em dívida líquida, né? O lucro operacional dela é de 1 ponto. Então, basicamente, ela não tem dívida, porque só com um ano de operacional ela banca a dívida dela inteira. Então, vocês estão vendo que aqui é uma empresa da mesma forma, a Telecom, muito grande também, porém muito mais saudável, né? Muito mais saudável, né? Aqui ela pode quitar a dívida só amanhã, se ela quiser, com uma parte da operação. Aqui não. Aqui ela demoraria 5 anos só dedicado com o lucro operacional dela, sem crescimento, só para quebrar a dívida dela inteira, tá? Então, aqui ela já começa, tem mais uma fraqueza, ou seja, tem uma parte do governo ruim, muito ruim, né, numa análise assim para ser investimento no longo prazo. Saúde financeira é bem endividada, né, em relação a outra. Então, vocês estão vendo que não tá conseguindo mostrar o porquê de eu ser sócio desse negócio aqui, né? Então vamos ver o fluxo de caixa operacional aqui. Então o lucro saiu de 1,2 trilhões e quanto que esse negócio aqui gerou de caixa? 3 trilhões de ienes, tá? Então aqui no caso ela sai disso por quê? Porque ela deprecia muito, né? Então sai de 1,2 trilhões para 1,5 trilhões aqui em depreciação e amortização. Então ela sobe muito isso daqui, por esse motivo que ela deprecia, né? Porque ela tem muito ativo, né? Então é normal isso daí.
Tem alguns impairments aí, mas nada demais, né? No caso aqui, nada demais assim com o que se preocupar, né? É uma geração de caixa assim gigantesca, porque a empresa de telecom gera, deprecia esse 1,5 trilhões, não saiu do caixa, ou seja, ela gera 3 trilhões de ienes em 2022 só de caixa, tá? A parte aqui de investimentos, né? O que ela fez nesse ano aqui? Então, ela comprou, né? Fez algumas compras de ativos tangíveis e intangíveis também, avaliados em 1,8 trilhões de ienes, né? Comprou aí fez alguns investimentos, né? Teve também venceu alguns investimentos, aí entra um pouquinho no caixa. A parte aqui do financeiro, né? O que ela fez? É a mesma coisa, né? O que ela fez? Ela increase ou decrease, ela pagou uma dívida, então saiu o dinheiro do caixa, porém, ela emitiu dívida, como a gente viu lá. Então ela pagou a dívida, que é o que a gente viu lá em cima, né? Então ela pagou uma bela parte de dívida, porém, ela emitiu dívida, então ficou 0 a 0, né? Quase que iguais, elas se anulam aqui, né? O que mais aqui? Pagou um dividendozinho na crescente, 358 bilhões para 400 bilhões de ienes. Pegou a ação, também recomprou a ação, ó, tá recomprando, ó, 250 bilhões, tá? Então, ela tá remunerando acionista, né? No caso aqui, tá nada demais, né? Ok. E meio que acabou, tá, pessoal? Agora, continuaria a análise? Continuaria, assim, para ter uma coisa muito mais, assim, aprofundada e importante, porém, o que a gente viu aqui? A gente viu aqui, a entity é ruim? Não, não é ruim, mas você não brilha os olhos, né? Não faz eu querer, assim, ó, nossa, eu quero ser sócio da entity. Sendo que aqui de DI não tem o problema da parte do governo tá envolvido, é muito mais saudável, né? Ela muito mais saudável, os números são mais bonitos, remunera o acionista também da mesma forma, tá? Vamos ver se ela está comprando ação, se ela está então a mesma coisa que a gente viu naquele vídeo, ó, saiu daqui, mesma geração de caixa, ó, sai de um lucro de 1 trilhão, gera 1,4, tá? Deprecia e amortiza na mesma proporção, tá? Conforme, né? Porém, o que ela faz também? Ela remunera o acionista? Remunera, deve remunerar aqui, ó. Comprou a recompração, ó. Recompração quase no mesmo valor da NTT, então, ó, 250 bilhões, né? Aqui no caso, ele também, ó, 250 bilhões de recompra de ações, que é de DI, 213. Então, quase a mesma proporção, né? Tá recomprando. Paga dividendo, ó, também. Então, o dividendo e a recompra de ações de uma empresa como essa daqui é muito melhor, né? Muito mais saudável, tá? Então, para vocês terem uma noção que eu estava mostrando aqui, ó, a NTT aqui, a KDDI também, ó, recompra ações, 270 bilhões, 270 bilhões em dividendos, recompra aqui, no caso, recompra ações, 213, tá? Então, ela recompra, como eu falei, quase a mesma proporção aí da NTT no mesmo ano, então a qualidade da remuneração para o acionista da KDDI é mais interessante, é mais saudável, não tem problema no governo, e tá aí, né? Então, aquele negócio, né? Por que você investir numa entity se você tem uma KDDI ou qualquer outra empresa? Faz sentido até ter as duas? Não, não faz muito sentido, porque quando você vai querer. Tem toda empresa que você vai colocar na sua carteira nova, você vai se tornar sócio, você tem que se perguntar o que essa empresa vai agregar já no que eu tenho. Se eu tenho uma entity, o que uma KDDI vai agregar? Nada, vai é uma empresa quase idêntica, né? Não vai agregar absolutamente nada. São empresas que crescem na mesma proporção, então são concorrentes diretas. Então, se você nesse caso teria que ser uma ou outra, tá? Porque elas são tão parecidas que você tem que pegar a melhor. Então, nesse caso você vai e pega a melhor. E a gente já sabe qual que é, não é NTT. Então, o caso aqui é a KDDI, né? Então, a gente né, nessa jornada aqui de conhecer as 10 maiores empresas do Japão, a gente conseguiu fazer um estudo de uma comparação entre duas empresas, né? E a gente descobriu que tem empresa no ranking que é muito melhor que a outra, né? Que já é bem melhor do que a NTT, né? E eu mostrei aqui para vocês o porquê, tá? Então, conclusão, NTT é boa? Não, não é boa, né? É ok, mas você quer ser sócio de empresa ok? Então, sendo que tem empresa muito melhor aí, no caso aqui de DI, né? Então, fica essa pergunta aí para você. Beleza? Então, continuamos aí com a nossa série. Semana que vem é Sony e daqui 2 semanas fechamos nosso ranking com a Toyota, que todo mundo já sabe. Então, semana que vem vamos ver se a Sony só ganha dinheiro vendendo PlayStation aí, que não é, tá? A Sony tem muito mais do que isso, beleza? Ficamos por aqui. Um abraço e falou!